Boa tarde, amigos e amigas do Facebook e YouTube. Nossos trabalhos hoje referem-se à modificação de uma turbina eólica eixo vertical, antes mesmo que ela tenha entrado em operação. Em nossos vídeos costumamos aceitar dicas de visitantes e inscritos no canal. E em meio a estes que visitam o canal Velho Pardal, uma dessas pessoas fez uma sugestão que eu achei muito válida, mas na ocasião eu falei para ele que o grande problema, o grande impasse, são os insumos, o material que a gente adquire para fabricar as peças. Os custos são altos, principalmente no caso a que se refere, alumínio. O preço não é de fácil aquisição, mas a gente encontrou pelo reciclável, já que a gente trabalha com a maior parte do material reciclável, e iniciamos o processo de modificação. Tanto que eu aproveito para dizer que não sou centralizador. Se em dado momento algum visitante do canal tem alguma ideia brilhante, a gente faz uma avaliação e se nos for interessante, a gente acata. Se não for assim muito a ver com aquilo que estamos fazendo, igualmente a gente agradece e explica o porquê não dá para aproveitar a ideia das pessoas. Ok, gente? Vamos ver? Estamos por aqui com um resumo da temática a ser abordada para dar dinâmica ao vídeo. Qual a vantagem entre eixos vertical e horizontal? Conforme princípios de aerodinâmica, as turbinas eixo horizontal têm relativa perda em situações de poucos ventos, porque ela precisa buscar a direção de ventos. Enquanto que a eixo vertical, a corrente de ar atua em todos os quadrantes da peça. Então, para a região, sobretudo de poucos ventos, ideal é a eixo vertical. Vantagem das aletas ou pás juntas ou aproximadas. Se você tem uma turbina eólica eixo vertical com pás distanciadas e tipo assim meia dúzia, você vai ter perda na captação de ventos. Então, quanto mais próximas, melhor. Conforme minhas experiências, meus experimentos, eu concluí que se ficarem a 200 milímetros entre eixos, já é bem interessante. E por falar em pás, gostaria também de lembrar que ideal também quando você emprega pás, as respectivas pás com diâmetro de 150, no caso PVC para esgoto, mas essas peças são muito caras, por conta disso que fui obrigado a empregar o de 100 milímetros. Influência do modelo pingo d'água. Aerodinâmica, pois nesse formato o atrito com o vento é bem menor, é suavizado e não há perda. Daqui a pouco a gente mostra no nosso desenho o formato pingo d'água. Melhor diâmetro grande ou pequeno de uma turbina eixo vertical. Ideal que seja grande, porque a turbina pequena você ganha velocidade, mas perde torque. A grande é o contrário disso tudo. Então, no nosso caso, no caso da nossa peça, fizemos um diâmetro por altura proporcional para que tenhamos ganhos, ou ganho no que se refere a torque. Mas antes que a gente mostre o desenho,
eu queria lembrar o meu amigo Aldenir, que fez a sugestão de empregar sistema pingo d'água. É tanto que, daqui a pouco a gente mostra, como disse, vamos criar uma cadeia de pingos d'água. Aproveitando, antes de nos estendermos na temática, dirigir nossos cumprimentos ao grupo Recursos Renováveis. É um pessoal coeso, voltado para o melhoramento do planeta Terra, no tocante a energia por um custo mais baixo e não poluente. A todos, nosso abraço e votos de sucesso continuado. Milton Cruz, dispensa comentário, é o expert em gerador caseiro, assim como Beto Fonte. Dois companheiros que não medem esforço para ajudar a gente, qualquer um de nós. Precisar é só ir para o zap dele que ele ensina para a gente. Milton Galego, também um expert em gerador caseiro, que tem excelente didática. E o Autonomia 12 volts, o Cleito, nosso conterrâneo, que também cria um monte de coisas por aí, certamente muito úteis para todos. E a todos os inventores, grandes e pequenos, desejo sucesso infinito. Habitualmente, as pessoas que constroem turbina eixo vertical com tubos no formato tradicional, que no caso é o tubo dividido por 2, 50% do tubo, que a gente chama de telha, habitualmente usam a roda de bicicleta no seu tamanho original. Uma roda maior, por exemplo, me parece que são 26 polegadas. Então, vendo e analisando, concluímos que um diâmetro maior daria o ganho que já foi comentado. Então a nossa, ela tem 1.200 milímetros de altura por 1.200 milímetros de diâmetro. Então ela tem proporcionalidade. A torre não foi erguida ainda, por razões já comentadas em outros vídeos, faltava construir a base, etc, etc. Mas mesmo num plano baixo, tipo assim, 1,5 m acima do nível zero, ela rodava a contento. Então, quando estiver na sua posição programada, que vai ficar 8 metros, certamente ela vai ter um excelente rendimento. Pronto, aqui está a cadeia de pingos d'água. Foi quando, aproveitando a sugestão de Aldenir, já comentado, decidimos fazer assim. Então, a grande vantagem é, o que já foi comentado, aerodinâmica. No caso em questão, foi comentado também há pouco tempo que toda turbina eixo vertical aproveita bem ventos de todos os quadrantes. Diferentemente da eixo horizontal, que, como já disse, precisa buscar ventos. Então a gente criou por aqui essas linhas, querendo dizer com isso que o sentido que o vento incidir faz o conjunto entrar em operação. O Aldenir, quando sugeriu o formato de pingo d'água, ele acrescentou dizendo que ideal seria o fechamento também em cima e embaixo. Sem querer discordar dele, apenas fundamentado nos experimentos que eu tenho feito e algumas coisas que eu pude ver mundo afora, eu estou tomando por referência, para não fechar embaixo nem em cima, o carro teto solar. Criamos por aqui um rascunho aproximado de um veículo, onde a linha vermelha simboliza o teto solar. Quem conhece esses veículos sabe que o teto solar, ao menos os da minha época, quando tínhamos esse modelo de carro, ele tem 4 funções. Abre o teto, deixando a abertura totalmente aberta, ou então bascula nesse sentido e no sentido contrário. Se você viaja e não quer ligar o ar, você
abre levemente a aleta, aí há uma circulação de vento. Se você abrir demasiado, você vai gastar combustível, né? Porque você está oferecendo uma resistência ao avanço. Então, viagens curtas, baixa velocidade, a gente sempre deixa assim. Pois bem, mas o propósito de rascunhar aqui ao carro é dizer o seguinte, que quando viajávamos com o veículo teto solar, abríamos tudo e não entrava vento, mesmo com as portas abertas. Eu achava incrível. Então, implica dizer o quê? Ele, avançando contra os ventos passavam. Simplesmente passavam. Não entrava vento de forma alguma. A exemplo que você está viajando e você bota a mão fora do seu carro, estira a mão fora, você vê que a lufada de vento é tão forte que é capaz de dobrar seu braço. Então, desses carros antigos, podemos citar o carro do Fusca, que tinha aquele quebra-vento na janela, né? Para entrar vento você fazia assim, acionava, basculava levemente aberto, aí ele tinha uma renovação de ar. Pois bem, então, tomando por base que o vidro todo aberto, não entra vento, não entra ar para o interior do veículo, o mesmo vai acontecer aqui. O vento, os ventos que irão acionar a turbina, eles vão passar direto, eles não vão fazer curva, eles não vão fazer isso. Fundamentado no que foi comentado aqui agora. Ok, gente? Fizemos só uma hoje, só para fazer o vídeo e demonstrar. Demonstrar não, mostrar o que estamos fazendo. Porque é um processo lento. Vamos lá na prática, mostrar como foi feita o primeiro. Essas pás, ou aletas, estão com espaçamento entre si de mais ou menos 220 milímetros. E elas estão com rigorosa equidistância, ou seja, distância entre pontos. No formato como foi instalado, propositadamente deixamos ela fazer o giro horário. Você percebe que se o vento açoita, ela vai girar horário, na vista em planta, como estamos vendo aqui. Se precisarmos que gire anti-horário, simplesmente, tendo em vista que a equidistância está perfeita, é simplesmente desmontar o conjuntinho preso, aprisionado, e mudar de posição, mudar o lado. Então, o que hoje é concha nesse sentido, ela já passa a ficar nesse sentido. Mas isso não se faz necessário porque, se na pior das hipóteses precisarmos fazer o gerador, fazer o giro horário, a gente busca outra maneira de fazer por aqui. Não vai haver perda, nem resistência ao avanço, porque se vai girar anti-horário, retifico, se vai girar horário, a curvatura permite que desça suave. Por outro lado, são todas as pás, há esse fechamento aqui. Que é só um exemplo, né, na prática, mas lá no desenho mostramos que haverá um fechamento em todas, permitindo assim que haja circulação sem resistência ao avanço dos ventos. A turbina eixo horizontal, que eu chamo de laboratório, está temporariamente desativada porque estamos preparando um gerador para ela, e com a estrutura que estava antes, que era em barrotes, não ia suportar o peso do gerador. Então decidimos, a parte de pá está perfeita. Não precisa mexer em nada, só no esqueleto, na outra parte, na estrutura. Então o eixo, vamos colocar um eixo mais, com diâmetro maior. Começamos a enrolar as bobinas para esse gerador, que vai ser para a turbina que foi mostrada agora. A eixo horizontal que está em modificação estrutural, mas precisamos parar, ainda preciso enrolar umas duas,
porque tínhamos que pegar a base concretada da torre. Temos a intenção de, em mais 8 dias no máximo, a verticalizaremos. Ok, gente? Aí está nosso projeto. Qualquer pergunta acerca, é só nos consultar no canal Velho Pardal. Abração para todos. Ótimo final de semana.